A jornada de Luffy é composta por diversos fatores. Um deles é se tornar o rei dos piratas, alcançar o topo de One Piece e descobrir qual é o tesouro, os mistérios do Reino Antigo e tudo que foi escondido pelo governo mundial durante anos. Junto com isso, ele também possui o sonho próprio dele, que o Oda tanto esconde da gente. Mas ainda tem uma última coisa, que é relacionada ao chapéu de palha. Um chapéu que é muito importante, um significado que talvez a gente não conheça ainda, mas a realidade é que ele tem um objetivo com esse chapéu: devolvê-lo para Shanks e mostrar que o Luffy se tornou não só um pirata muito procurado pela marinha, mas também provar ao Shanks de que a aposta que ele fez na nova geração foi uma aposta correta e que deu num incrível resultado no futuro. O que vai acontecer com o Chapéu de Palha? Como vai ser o final da relação entre Luffy e Shanks? E o que o destino aguarda sobre os dois? Nós vamos falar sobre isso e também um pouco sobre o inimigo final de Luffy, que é uma questão bastante interessante quando a gente lembra que possivelmente o Shanks seria inimigo do Luffy, e a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Aproveita já para se inscrever nesse canal e não perder nenhuma novidade sobre o One Piece, ficar ligado em todos os capítulos que saem semanalmente e já deixa o seu like nesse vídeo. Luffy sempre viu Shanks como um pirata exemplo para ele, sempre quis se tornar como o Ruivo e levou isso durante toda a sua jornada. O principal objetivo dele, na real, por muito tempo, foi se tornar um grande pirata e orgulhar os Shanks. O fato dessa relação dos dois ser muito parecida com a relação de Roger e Shanks fala um pouco sobre a questão do que aconteceu com o Shanks pequeno quando ele recebeu o Chapéu de Palha. Aquilo ali era meio como um presente de um pai para um filho, e assim foi com Luffy. Porém, o choro de Shanks naquela época, que esconde um segredo, provavelmente é o motivo pelo qual a gente não tem isso acontecendo com Luffy. Shanks já sabia sobre o destino de Roger, e ali tem um ponto muito interessante, que é acreditar sobre o que o futuro guarda para Shanks. Talvez ele sempre soube que ele não poderia se tornar o rei dos piratas e que ele iria precisar aguardar alguém para tornar o mundo em um verdadeiro caos. Esse alguém foi o Luffy, que comeu a Hito Hito no Mi modelo Nika, que acabou surpreendendo o Shanks e talvez mudou um pouco o rumo do que era o sonho de Shanks. A gente lembra que o Roger tinha o interesse de que seu filho se tornasse o rei dos piratas, porém o Ace acabou não conseguindo, e ele nem conseguiu ingerir a Hito Hito no Mi. Já Luffy apareceu de uma maneira um pouco surpreendente, teve uma relação muito boa com o Shanks, lembrando até mesmo ele durante a sua infância, e aí, logo quando teve a oportunidade, deu aquela beliscada numa fruta com um gosto ruim, e o Shanks meio que teve que mudar os seus planos e começar a acreditar que aquele que carrega os sonhos de não só o mundo de hoje e aquele tão chamado amanhecer seria o Luffy, que então recebeu o seu chapéu de palha. Nos últimos capítulos, a gente descobriu que ele tem a sua maneira de lidar com as coisas e existem alguns conflitos entre a grande frota do chapéu de palha e o Shanks, todos os piratas do Ruivo, mas eu não acho que isso seja motivo para eles dois entrarem em conflito especificamente. Eu sei que tem essa questão do Bartolomeu, mas isso é muito irrelevante para o que é tudo que os dois passaram, todas as experiências positivas, a maneira como que o Shanks vê o Luffy e até a maneira como ele carrega os sonhos do Luffy junto com os dele. Ele não quer esperar o Luffy se tornar um grande pirata e devolver o chapéu para ele para chamar ele para uma luta até o fim, né? Não é como se ele fosse o novo Kaido. Eu entendo que as pessoas podem pintar ele como um inimigo, mas toda essa caça ao Barba Negra demonstra que o verdadeiro inimigo é outro. Barba Negra é aquele que está causando muitos problemas no mundo, aquele que pode alcançar o sonho do Roger de uma maneira um pouco diferente.
aquele que talvez se torne o rei dos piratas antes de Luffy. Tudo porque ele quer alcançar esse título e todo o seu poder de uma maneira diferente. Talvez um pouco parecida com a relação de Roger e Rox. Agora, Shanks carrega algumas coisas importantes para esse momento final de One Piece. Aparentemente, a próxima guerra de One Piece irá se instaurar em Elbaf, a Terra da Guerra e o lugar que Shanks disse que não iria ter nenhum conflito. Isso foi meio que uma maneira do Oda dizer, vai ter, mas eu vou fingir que não vai. Eu acho que é bem claro que isso tudo iria acontecer lá e é onde iria iniciar o Battle Royale que o Oda tanto falou. Dito isto, a caça por Barba Negra vai levar o Shanks em algum outro lugar do grande mar do Novo Mundo, fazendo talvez ele se desvencilhar desse caminho e, portanto, entrando em conflito com Barba Negra enquanto o Luffy enfrenta os outros perigos do mar, seja o outro Supernova, talvez alguém voltando. Eu não acredito que o Shanks e o Barba Negra vão ter o seu papel em Elbaf. Eu entendo que seja aquele momento que todo mundo quer ver o Luffy entregando o chapéu de novo para o Shanks, e por mais que o Shanks tenha aparecido em Elbaf de fato, eu acho que vai ser o momento em que talvez a gente descubra sobre a queda do Ruivo e o momento em que os Chapéus de Palha vão botar a sua bandeira em mais um território. Eu acho que essa vai ser a maneira do Oda lidar com isso. E então o Luffy vai partir não só para o momento final da sua jornada, mas para o embate contra a Barba Negra e entender o que verdadeiramente aconteceu com Shanks. Dado o que o Barba Negra faz contra todos os seus inimigos, a maneira como ele é sorrateiro e sórdido, digamos assim, eu acredito que ele vai utilizar isso ao máximo para afetar o psicológico de Luffy. E isso realmente pode acontecer. A gente já chegou a ver isso lá em Marineford. Será que ele cresceu o suficiente para ver outra pessoa querida para ele indo na sua frente? Eu acho isso um pouco complicado, mas que de fato pode acontecer. E logo após isso, eles dois entrarão em conflito e eu acredito que vai ser o momento final do Barba Negra ali, talvez lá em Laugh Tale, por exemplo. Porque Im-sama e tudo que esse ser misterioso guarda tem que ser o inimigo final. Na minha opinião, claro, tem muita gente que enxerga isso no Barba Negra e que vê a maneira dele agindo, mas eu não vejo um mundo onde os piratas do Chapéu de Palha, a grande frota, vire as atenções diretamente para o governo mundial, sendo que a corrida para se tornar o rei dos piratas ainda vai estar de pé. E principalmente com o fato dos Gorosei entrando em ação agora, eu acho que vai ser um pouco para mostrar quem domina os mares e ainda não é o momento deles perderem essa dominância. E isso realmente vai acontecer no final de toda a história. Então, realmente tem muita coisa interessante acontecendo, né? Elbaf pode ser, claro, um momento onde o Luffy vai encontrar o Shanks, onde o Zoro vai encontrar o Mihawk, a gente vai ter tantos embates e vai ser uma loucura, mas eu acho que não é a maneira que o Oda normalmente faz os arcos. Eu pelo menos não espero esse momento do Luffy e Shanks acontecendo em Elbaf. Então eu acho que seria mais pra frente, talvez até mesmo em Laugh Tale, tratando a ilha como se ele fosse um guardião dela. E após tudo isso, depois de descobrir tudo que o governo mundial fez no passado, é o momento que o Luffy vai olhar e vai falar: tá bom, esses caras estão errados, eu vou arrebentar cada um deles. E aí o embate final seria Luffy contra Im-sama. Eu até acho que antes do Luffy se tornar o rei dos piratas, pode ser que o Mihawk acabe perdendo, né? Porque como o bando do Barba Negra é sorrateiro, né? O que o Shiryu pode aprontar contra o Mihawk? São algumas questões aí a se falar. Voltando para Luffy e Shanks, eu acredito que não tem uma situação onde o final dessa relação vai ser positivo. Eu não acho que eles vão se enfrentar, mas eu não vejo motivo para o Shanks ficar vivo até o final de One Piece. Eu acho que existem momentos em que o Oda precisa entender que é a hora de fazer os personagens crescerem ainda mais. E eu acho que o momento do Shanks contra o Barba Negra pode ser um desses. Ele tá caçando, tá correndo o mesmo caminho do Ace
quando ele perdeu. E eu acho que isso pode ser um momento fatídico. Talvez não acabar ele sumir com o Shanks da obra, mas a derrota dele vai ser culminada e o Luffy vai achar que talvez algo pior tenha acontecido. Eu acho que essa vai ser a maneira com que o Oda vai lidar com isso tudo. Mas claro, tudo pode mudar. Lembrando, o Shanks demonstrou uma coisa que a gente nunca viu, que foi basicamente dar um golpe em 2 supernovas e acabar com a luta. Claro, Kid aparentemente perdeu de uma vez por todas, mas isso depende apenas de seu espírito e de ser salvo por alguma pessoa. Lembrando, mesmo nos momentos em que o Luffy caiu, a única coisa que se mantinha intacta era a vontade de continuar. A luta por continuar querendo alcançar o seu sonho. A maneira como ele trata a vida dele ao lado da própria vontade de realizar os seus desejos. Mas deixa aí embaixo sua opinião. Quem você acha que vai ser o vilão final de Luffy? Qual é a verdadeira história de Shanks e o que vai acontecer no reencontro desses dois e quando vai ser o reencontro desses dois. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre One Piece. Um abraço, valeu, falou e eu fui!